Olá, eu sou o Malton e nós vamos falar um pouquinho a respeito de um relato de experiência com os tópicos especiais em produção e uso de tecnologias para educação. A nossa atividade foi desenvolvida com a criação de sites. A ideia, então, uma ideia bastante simples, porém, se deveu à questão de como o professor, o docente em EAD, pode estreitar a comunicação e a sua aproximação com os alunos, né? E nós imaginamos que um site pode vir a contribuir, embora existam materiais que são didáticos, já previamente desenvolvidos e separados para a finalidade do componente, mas sempre haverá necessidade de uma interação maior, seja com alunos que tenham uma maior busca, maior procura, né, pelo curso, pela formação, ou seja mesmo para contribuir com quem tem alguma dificuldade. Nós imaginamos que um site pode ser interessante nesse sentido. Então, como pode ser visto aí, a ideia foi criar um site sobre docência na EAD. O site, então, recebeu esse nome, né, Docentes, evocando aí a palavra docência no latim, e a princípio já percebeu-se ser de bastante facilidade o manuseio das ferramentas, né, para a criação do site, devido a plataforma do Google, que foi escolhida, então, entre as duas possibilidades iniciais, Google Sites, ser bastante intuitiva. Já tínhamos ali um banco de atividades e tarefas dos componentes diversos desenvolvidos na EduTech, e esse serviu, então, como matéria-prima para alimentar o site, e com a curiosidade de ir mexendo e aprendendo na prática mesmo, de testar, né, pela tentativa e erro, nós conseguimos ali apresentar uma primeira versão, um primeiro layout do site que ficou, então, inicialmente com 2 páginas, que foram tópicos em educação, e também de conceitos a respeito da educação, já que no componente produtividade em nuvem, também aqui do EduTech, nós fomos estimulados a mexer um pouquinho com formulários, né, de pesquisa através das ferramentas do Google, os Google Docs, né, e também aprender a compartilhar documentos entre equipes de trabalho, enfim, edição de imagens, né? E mexer também um pouco com essa questão dos materiais disponibilizados na nuvem. Então, aproveitamos para colocar alguns dessas atividades feitas e percebemos um potencial de ampliar para outras possibilidades também. Como parte dessa aprendizagem bastante prática, então, levantamos algumas questões para serem discutidas com os colegas aqui no fórum, enfim, aqui mesmo na formação do EduTech. Como pode ser melhor aproveitadas, então, as habilidades que se aprendeu aqui para amplificar as possibilidades desse docente no IAD, né, considerando conceitos e discussões feitas, que outros tipos de materiais podem ser utilizados para estreitar a comunicação entre o professor e o seu aluno no EAD. Essas discussões, elas são pertinentes ou não, até que ponto? Então, são questões que a gente levanta inicialmente para nortear aqui essa atividade de criação de site. Considerando que a comunicação não verbal é possível no presencial, mas muito limitada no EAD, então que outras iniciativas ou sugestões podem contribuir para melhorar a interação do professor com o seu aluno, né? E se isso tem realmente relevância para a aprendizagem e para um aproveitamento em maior escala desse aluno que procura a formação em EAD. É claro que nem todos trabalham, como é o nosso caso também, na IAD, mas pretende-se aí o ingresso o mais rápido possível, que outras sugestões, então, podem minimizar essa dificuldade de interação. São questões que a gente procurou levantar através dessa
atividade. Muito bem. O componente produtividade em nuvem, aqui do EduTech, nos proporcionou, então, os primeiros materiais para serem postados ali, e como avaliação, autoavaliação, propusemos duas questões aqui, que são a ampliação das habilidades que tínhamos antes e passamos a ter depois da criação do site, uma compreensão um pouco melhor de como pode haver essa interação do professor, né? Não só pelo ambiente virtual de aprendizagem, mas também com apoio de sites pessoais do professor, seja como repositório, seja como local de troca de informações, seja como local para fazer-se ali experiência com pesquisa, com obtenção da opinião, né? Levantamento de dados, o compartilhamento de materiais e também uma questão bem importante, que é a adquirir experiência, né, no exercício docente. Então, o site está servindo de modelo até para um projeto que estamos propondo para a escola, né, onde trabalhamos, a escola municipal onde trabalhamos no momento, aqui em Santa Catarina. Então, aqui está o site, a parte inicial dele, pelo menos que traz alguns materiais, então, sobre a EAD. Parte deles, então, são fruto de pesquisa pessoal, após a criação, após o início do site, e uma parte deles também nós tínhamos como atividades desenvolvidas no próprio EduTech, né? Como pode ser visto mais abaixo aqui, projetos que foram sendo desenvolvidos também na escola de atuação, há discussões sobre polidocência, né? As atividades que foram desenvolvidas, questões de concepção da educação, edição de imagens, né? Com componente de produtividade em nuvem, forma compartilhada com os colegas, alguns materiais. São algumas páginas, então, que foram criadas com a intenção de atender algumas demandas possíveis de um professor. Se o professor desejar compartilhar materiais com os seus alunos, textos suplementares, fica uma forma mais organizada, mais centralizada. É claro que o Moodle, né, e os ambientes virtuais de aprendizagem já têm espaços para isso também, mas às vezes eles demandam de login e acessos com senha, algumas coisas mais limitadas, não são tão fáceis, né, de ser manuseados. As versões mais novas do Moodle já têm trazido algumas possibilidades, né, e simplificações, mas aqui no site também há uma possibilidade de interagir com pessoas que não estão oficialmente na disciplina, né? Então, no nosso caso, podem ser compartilhados também com colegas do trabalho, vários projetos, lives, trabalhos que professores desenvolveram com seus alunos e como fazer uma vitrine para a exposição desses trabalhos. Aqui nós temos uma lista de artigos, parte deles desenvolvida após o ingresso na EduTech, e parte também deles discute as aprendizagens aqui, as discussões da própria EduTech, né? Eventos na área da educação, que que participamos e que também tem relação com as questões da docência. Aqui uma identificação, né, da autoria, de como entrar em contato, enfim, para demonstrar interesse. E a intenção é que o site também seja um local para agregar informações para quem deseja ingressar na docência, né? Então, ainda estaria aqui em construção, porque ainda falta a colocação de alguns materiais, vídeos, enfim, cursos ou coisas que possam agregar e contribuir na formação de quem tem o mesmo objetivo. Então, essa é uma ideia bem rápida, assim, desse site e as suas possibilidades, e esperamos que essa iniciativa tenha sido útil, o compartilhamento dela também com colegas, para proporcionar ideias, né, de como se trabalhar. Nosso abraço a todos e até a próxima.